Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que bem. Bom, esse vídeo em específico eu não tô gravando ele com o intuito de postar, mas se você tá vendo provavelmente ele foi postado. E esses vídeos aqui é basicamente para eu mesmo acompanhar a minha própria caminhada, ver o quanto eu tô evoluindo. Bom, meu nome é Leonardo, atualmente eu trabalho com edição de vídeo, especialmente na gringa. Eu já trabalhei há muitos anos aqui no Brasil como editor. Eu era CLT mais ou menos até 2020, 2021, que foi quando eu saí para abrir uma escola de idiomas com um amigo meu. E infelizmente essa escola acabou não dando certo. Ela funcionou mais ou menos por uns 6 meses. E quando eu fechei ela, eu pensei que não queria mais voltar a ser CLT de novo. Então eu fui tentando outras formas até dar certo. E nessa época específica, quando eu fechei a escola, eu não quis mais voltar para o CLT, por mais que tenha sido uma situação bem caótica, essa questão da escola e tal, por ser um lugar físico, na época da pandemia praticamente, né, porque era 2021. Eu não queria mais voltar a ser CLT de novo. Então a partir dali, eu queria tentar gerar renda de alguma forma pela internet, né. E eu já editava muito mais cedo, só que sempre foi por hobby. Eu já tive vários canais no YouTube meus que eu nunca monetizei. Às vezes canais de react, canais de gameplay e tal, mas nunca deram certo, só que isso, querendo ou não, acabou aprimorando um pouco minha habilidade de edição. E nessa época aí foi quando eu comecei a trabalhar para um youtuber brasileiro. Esse youtuber ele era um youtuber de Free Fire, então na época eu cobrava R$ 60 por vídeo e realmente eu praticamente me auto-escravizava, né, porque foi eu que escolhi esse valor na época para eliminar toda a concorrência, porque ele tinha postado nos stories, então eu achei que se eu jogasse um valor baixo eu ia conseguir trabalhar com ele, então eu cobrava R$ 60 e levava mais ou menos 12 horas para editar cada vídeo. Era praticamente um vídeo dia sim, dia não, durante boa parte do mês, então só que aquilo ali já meio que me ajudou a me manter por um tempo. Dava mais ou menos ali uns 1.500 a R$ 2.000 no mês, às vezes até um pouco mais ou menos essa era a média, né. E fiquei um bom tempo ganhando isso aqui, até que eu aumentei um pouco para R$ 90. E aí eu fui manter esses R$ 90 por um tempo, e depois aumentei para 110. Essa já era a minha ideia no início, na verdade. Eu queria jogar um valor baixo para ser contratado e com o tempo, conforme eu for gerando confiança, conforme ele for gostando do meu trabalho, eu pudesse aumentar. Nessa época aqui eu fazia alguns trabalhos por fora, também alguns outros freelas, né, como tem aqui, que era thumbnail, essas coisas, eu cobrava um valor realmente baixo. Eu não sabia quanto eu deveria cobrar na época, então eu cobrava às vezes R$ 25 por thumbnail, e coisa do tipo, eram coisas bem trabalhosas, eu não conseguia fazer isso de forma rápida, porque o problema de você trabalhar para vários clientes ao invés de um, é porque você nunca consegue criar um padrão, né, então você acaba demorando muito mais para editar. Enfim, tô resumindo aqui a história, né, em conjunto com esses trabalhos aqui eu trabalhava para ele ainda, e eu trabalhei para ele muito tempo, mais ou menos uns 3, 4 anos. Aqui eu tinha os outros, canais de Free Fire que eu trabalhava, só que não eram muito conhecidos, né, como esse outro youtuber. E basicamente assim, eu fui indo. Com o tempo eu comecei a trabalhar para outro youtuber de Free Fire também, que eu cobrava mais ou menos o mesmo valor. Enfim, acabou que esses vídeos que levavam 12 horas, com o tempo eles foram ficando mais fáceis, porque foi reduzindo o estilo de edição. Então eu começava a ganhar mais ou menos ali R$ 130 e levava mais ou menos uma hora e meia para editar. E foi no começo de 2022 que eu criei meu canal no YouTube, um canal que ele realmente deu certo por um tempo. Ele era um canal de conversa de Discord, parecido com o Beluga, que é um canal americano, né, de conversa do Discord. O nome dele aqui é Nicoverso. E esse canal foi um canal muito legal, eu me diverti muito criando ele. Até um tempo atrás eu ainda criava vídeos pra ele, só que o problema é que como ele era um público muito novo, ele acabava não gerando uma renda muito boa. Então eu não conseguia muitas das vezes me manter só com ele. E na época eu vivia basicamente dele e com esse outro youtuber de Free Fire. E foi assim, basicamente eu trabalhei com... basicamente eu fiquei produzindo nesse canal muito tempo. Mais ou menos uns 4 anos ali, de 2022 até ano passado, mais ou menos, e com esse outro youtuber também. Foi o youtuber que eu mais trabalhei a longo prazo, né. Eu trabalhei mais ou menos até 2026, né, esse ano, até mais ou menos um mês, 2 meses atrás, que foi quando eu me desliguei dele, porque eu já estava acumulando muitos clientes na gringa, né. Essa planilha aqui ela tá um pouco desatualizada, porque ela vai até o vídeo 109, mas eu trabalhei com ele durante muito tempo, fiz mais ou menos uns 500 vídeos com ele, e foi mais ou menos até essa época aqui. Aqui não tá a data, né, mas é esse ano, 9/1 ali de janeiro, até 5/2 de janeiro. Não, pera, até 5 de fevereiro. Foi basicamente isso. E foi daí que eu criei um perfil no Twitter. Eu tinha visto aquele vídeo do Vitor Romão, e isso meio que um pouco tentou abrir um pouco minha mente pra mim tentar ir para o mercado exterior, porque eu tinha até certa experiência com edição, mas eu nunca tinha editado um vídeo em inglês, então foi uma coisa meio que nova, assim, pra mim, né. Então eu criei esse perfil no Twitter e eu comecei a postar praticamente todo dia, e eu me inscrevia pra muitos posts que eu via, mandava DM e tal, só que a maioria deles não me respondia. Em conjunto também eu mandava muitos e-mails, eu mandava mais ou menos ali uns 30 e-mails por dia. No começo, né, com o tempo foi diminuindo um pouco, porque eu comecei a não achar mais canais,
para eu conseguir mandar e-mail. Então começou com 30, terminou ali com uns 15 e-mails por dia, 10 e-mails por dia. E também quase nunca recebi respostas. Basicamente eu recebo esses pagamentos dos gringos de 2 formas, geralmente pela Wise e pelo PayPal. A maioria deles pela Wise, principalmente aquela questão do Shorts também, daquele cliente do Shorts. Eh, e aqui provavelmente eu vou estar borrando só o nome deles. Eu não sei se é uma boa eu mostrar o nome deles, né, porque por mais que eu esteja gravando esse vídeo pra mim, se eu for divulgar ele para o YouTube, pra algum outro lugar, eu vou provavelmente borrar esses nomes, né. Mas aqui são mais ou menos os pagamentos semanais, que eu recebo. Aqui eu tirei todo o dinheiro que eu tinha acumulado de uma vez, né, que tinha acumulado $1000, e boa parte deles eu recebo aqui pela Wise, e também recebo pelo PayPal. Pelo PayPal, eu recebo muito vídeo recebo muito teste que eu faço. A maioria dos clientes, infelizmente, eles usam o PayPal, e o PayPal, infelizmente, ele come uma boa quantia, do dinheiro pago. Por exemplo, esse pagamento aqui que eu recebi de $701, $48 mais ou menos foi de taxa. Não é uma taxa extremamente alta, mas eu acho que é a mais alta de todos os aplicativos. O Wise, pra você ter ideia, geralmente ele cobra ali uns $2. Se fosse um valor desse, talvez cobraria mais ou menos uns 3, 4, $5, é bem menos. Então foi que eu comecei a perceber que os clientes que realmente estavam dando certo da gringa são os que vinham até mim pela DM. E o mais engraçado, né, é que eles não vinham exatamente dos meus posts que ele vinha. Aqueles posts que eu postava ali mostrando meu trabalho, coisa do tipo, era mais como se fosse uma espécie de portfólio. Mas eles não vinham por esses posts, e sim pelos comentários que eu fazia nos outros posts, das vagas que eu queria me aplicar. E aí realmente a minha renda subiu muito. Eu não achei que foi muito difícil, editar esse tipo de vídeo. Geralmente eles são focados em Roblox, boa parte deles. Meio que parecido com o que o Vitor Romão faz, só que eu acabei focando mais em shorts depois de um tempo, achei que era menos desgastante. Mas eu trabalhei com ambos, teve épocas que acumulou muitos clientes de uma vez, mas foi o que fez eu chegar naquela renda ali mais ou menos de 17.290. Eu não tô divulgando o nome dos youtubers, porque alguns deles eu até tinha contrato, aquele contrato de NDA, então eu tô colocando só umas letras aqui como se fossem umas iniciais pra mim saber qual youtuber eu tô falando. Teve esse youtuber que eu trabalhei ali nesse ano, em janeiro, né, de dia 17 até aqui, que foi quando eu parei de receber projetos desse youtuber. Mas ele pagava muito bem, eu levava mais ou menos 5 horas para editar um vídeo e dava $250. Vídeo teste deu $50, e geralmente as alterações que eu fazia era $100 a mais. Então, isso acabou elevando muito os meus resultados com isso. Depois teve esse outro youtuber aqui que eu trabalho até o atual momento. Ele é um youtuber que ele é de shorts, e ele me manda geralmente 2, 3 shorts por dia. E eu cobro $20 por shorts. Eu acho que é um valor meio baixo para cobrar por shorts, mas como é um cliente que ele manda vídeo sempre, eu acredito que acabou começando a fazer um valor mais barato. Então eu ganho mais ou menos essa média de $280 por semana, que dá mais ou menos ali uns R$ 1.400, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo realmente, mas se você tá vendo é porque eu postei. E teve esse outro youtuber também, esse aqui é meu youtuber de Roblox. Os vídeos dela eu gosto de fazer também, mais ou menos a mesma média, eu cobro $25 ali por shorts, só que não é uma cliente tão consistente quanto esse outro cliente. Atualmente eu tô trabalhando mais com esse cliente, com o cliente C, digamos assim, né? E a minha renda ela caiu um pouco, eu fiz 17 mil o mês passado, anteriormente eu tinha feito 10 mil, e esse mês eu fiz mais ou menos uns 8 mil, mais ou menos. Na verdade, mês passado, né? Porque na data que eu tô gravando tá no começo desse mês ainda. Então, que é março. Não, desculpa, é abril. Tô meio confuso. É abril, né? E essa renda de falei de mais ou menos 8 mil foi o mês passado. E por que que essa renda caiu? Porque eu perdi, entre aspas, perdi, né? Eu acabei me desligando desse cliente aqui, que ele dava uma renda boa, só que era vídeo longo, né? E o problema de você pegar muitos clientes é que eu acho que isso meio que dá uma sobrecarga. Eu não me arrependo de ter trabalhado no mês atrasado tanto tempo, eu trabalhava praticamente o dia inteiro, eu só dormia, editava, porque começou a acumular 3, 4 clientes de uma vez só. Só que foi esse mês que bateu os 17.200, né? Eu acabei investindo muito aqui nas coisas que eu tinha. E eu acho que não é uma coisa tão difícil, tá? Meu inglês ele não é um nível muito bom. Eu uso o ChatGPT para falar com a maioria dos meus clientes. A única coisa boa em mim, no meu inglês mesmo, é a questão de entender o que está sendo falado. Então eu não sei falar inglês, porque é uma questão que eu não treinei muito também a fala, né? Então eu não sei falar inglês. Eu não sei muito bem escrever inglês também, eu uso o ChatGPT, mas eu consigo entender boa parte. Não 100%, boa parte dos vídeos que eu faço, que eu tenho que legendar, eu tenho, assim, alguns problemas
com legenda, mas isso não me impediu de arrumar clientes. Muitas vezes o que eles fazem é basicamente corrigir, né, eles vão revisar o vídeo e vão falar que a legenda tá errada, então eu acho que isso não é um problema tão grande. Com o passar do tempo eu quero melhorar meu inglês, se eu for criar um canal e postar esse vídeo, talvez eu poste vídeos, da minha melhora de inglês também. E o intuito de eu ter criado esse canal, basicamente, foi porque eu conheço muito sobre edição de vídeo e eu queria tentar compartilhar isso com o pessoal. Geralmente o que eu faço para ajudar as pessoas com edição de vídeo, geralmente é comentar em outros canais. Então, todo mundo que pergunta dúvida em outros canais, eu acabo respondendo. Só que eu, sinceramente, tenho um certo receio de incomodar o do dono do canal, porque às vezes eu tenho a impressão de que talvez o dono do canal ache que eu tô tentando, sei lá, ser melhor que ele, alguma coisa assim, porque eu gosto de responder as perguntas que eles fazem nos outros canais, mas eu não sei, dá uma sensação estranha, ficar respondendo tudo no canal dos outros, né, dá a impressão que eu tô querendo me aparecer de, sei lá, então eu acabei pensando, por que que eu não crio um canal meu, que aí se esse vídeo for divulgado e pegar view, eu vou conseguir ajudar todo mundo aqui que perguntar nesse vídeo, né, e talvez nos outros vídeos que eu fizer. Eu não vou editar esse vídeo, esse canal aqui, eu não tô criando ele inicialmente com o intuito de ganhar dinheiro, eu tô criando ele pra ser um canal simples, onde eu consigo compartilhar minhas ideias, então não vai ter edição, não vai ter música de fundo, e eu acho que é isso. Eu vou fazer novos vídeos assim, esclarecendo mais a forma como eu trabalho, pra de alguma forma eu consiga ajudar os outros com isso. Como isso aqui, eu não quero que ele seja um vídeo muito grande, né, eu acredito que eu vou finalizar ele por aqui. Então se alguém tiver assistido esse vídeo, espero que eu tenha esclarecido, não esclarecido, né, espero que eu tenha aberto a mente de alguma forma, né, pra esse mundo, principalmente alguém que já trabalha com edição de vídeo, porque pra mim realmente foi um salto muito grande. E é isso. Até o próximo vídeo, se é que ele sair.